Você já orou pedindo uma resposta e ficou esperando um sinal do céu? Já sentiu que Deus estava em silêncio, justo quando você mais precisava dele? E se eu te dissesse que Deus está te mostrando algo agora, mas talvez você não esteja conseguindo ver? Muitas pessoas estão desesperadas por uma direção, por uma resposta, por uma confirmação divina. E a verdade é que os sinais já estão sendo dados. Só que nem todo mundo está com os olhos espirituais abertos para enxergar. Esse vídeo é para você que está cansado de esperar, que sente que está no meio de um deserto e precisa de uma palavra clara de Deus. Hoje vamos te mostrar como Deus fala, os sinais que Ele já está enviando, o que está acontecendo ao nosso redor e como se preparar para ouvir com clareza aquilo que o céu está gritando. Então, antes de continuar, já deixa o like, porque esse conteúdo pode alcançar mais pessoas que também estão esperando por um sinal. Se você já sentiu que Deus te deu um sinal, ou se você ainda está esperando, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilha a sua experiência e se inscreva, porque toda semana temos vídeos que podem transformar sua vida espiritual. Você está esperando um sinal. Todos nós, em algum momento da vida, já nos perguntamos: Deus, se é para eu continuar, me dá um sinal. Essa busca por uma confirmação divina acompanha o ser humano desde os tempos bíblicos até hoje. É natural. Quando estamos diante de decisões difíceis, quando o futuro parece incerto ou quando tudo parece dar errado, a alma clama por uma resposta clara do céu. Mas sabe qual é o problema? Muita gente quer o sinal, mas não quer a intimidade com quem envia o sinal. Quantas vezes você já esteve tão angustiado que até pensou: se aparecer tal coisa, eu vou entender que é Deus falando comigo? Só que o que acontece quando isso não aparece? Será o que Deus se calou? Ou será que Ele já falou de outra forma e você não percebeu? Na Bíblia, há vários momentos em que homens e mulheres de Deus esperaram um sinal. O rei Ezequias, por exemplo, pediu um sinal ao profeta Isaías para confirmar sua cura. Isaías 38, 7 e 8. E Deus respondeu. Isso nos mostra que pedir um sinal não é errado, mas é preciso estar atento à forma como Deus responde. O perigo está em querer que Deus fale como nós queremos, quando, na verdade, Ele está falando de uma forma muito mais profunda e espiritual. Hoje, há milhões de pessoas esperando que algo caia do céu, quando, na verdade, Deus já colocou a resposta nas Escrituras, nas circunstâncias e até mesmo em outras pessoas ao redor, mas estão espiritualmente cegas, distraídas, desconectadas. Por isso, antes de tudo, eu te pergunto: você realmente está pronto para reconhecer o sinal de Deus quando ele vier? Porque muitas vezes o que parece um simples detalhe é a confirmação que você tanto esperava. Como Deus fala conosco. Os sinais que Ele usa, uma das perguntas mais feitas por quem busca direção espiritual é: como saber se é Deus falando comigo ou é coisa da minha cabeça? A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus que se comunica. Ele não é um pai distante ou indiferente. Pelo contrário, Ele deseja guiar seus filhos. E para isso, Ele usa sinais. Mas atenção, os sinais de Deus nem sempre são sobrenaturais ou visíveis aos olhos humanos. Veja alguns dos meios mais comuns que Deus usa para falar com seus escolhidos. 1. A palavra, a Bíblia. Esse é o canal principal. Deus nunca vai se contradizer. Se algo que você sente ou vê vai contra a Bíblia, não é Deus. Como está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2. Pessoas. Às vezes Deus coloca alguém no seu caminho que te diz exatamente aquilo que você precisava ouvir.
Não subestime uma conversa simples. Deus pode usar até alguém que não conhece a sua dor, mas que traz a resposta que você tanto orou. 3. Circunstâncias, portas que se abrem ou se fecham, situações que parecem coincidência, mas que na verdade são movimentos estratégicos de Deus para te conduzir ao propósito. 4. Sonhos e visões, assim como fez com José, Daniel e tantos outros. Mas cuidado, nem todo sonho é espiritual. O próprio Jó 33, 14, 16 diz: Deus fala de um modo, sim, dois, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite. Ou seja, Deus fala, mas é preciso estar atento. 5. Paz interior. Mesmo quando tudo está desmoronando, se você está onde Deus quer, a paz do Espírito Santo vai permanecer em você. Em Colossenses 3,15 está escrito: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O grande desafio é que muitos querem sinais claros, sobrenaturais, impactantes, mas Deus está falando de forma simples, discreta e constante. Não espere ouvir um trovão. Muitas vezes, o sinal que você tanto quer está no sussurro do Espírito, os sinais na Bíblia. Quando Deus falou com seus escolhidos, ao longo da Bíblia, vemos Deus se comunicando com seu povo de maneiras surpreendentes, e sempre com um propósito: guiar, proteger ou revelar algo grandioso. Esses sinais não eram apenas espetáculos. Eles vinham carregados de mensagens espirituais profundas. Vamos relembrar alguns momentos em que Deus deu sinais claros aos seus escolhidos e veja se algo disso não está se repetindo hoje. 1. Moisés e a sarça ardente. Êxodo 3, 2, 4. Moisés estava cuidando das ovelhas. Em um dia comum, quando viu uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. Esse era o sinal. Mas perceba, o versículo 4 diz que só depois que Moisés se aproximou para ver, Deus falou com ele. Moral? O sinal estava lá, mas foi a atitude de Moisés em se aproximar que ativou a revelação. 2. Gideão e o velo de lã. Juízes 6, 36, 40. Gideão, inseguro, pediu que Deus confirmasse sua vontade com um sinal físico. Um dia, o velo molhado e o chão seco. No outro, o velo seco e o chão molhado. E Deus respondeu, mostrando que Ele entende nossa necessidade de confirmação quando estamos com medo. 3. Paulo e a luz no caminho. Atos 9, 3, 6. Paulo, ainda Saulo, estava perseguindo cristãos quando uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele ouviu a voz de Jesus. Esse sinal mudou completamente a história de Paulo e do cristianismo. 4. A estrela dos magos. Mateus 2, 1, 2, 9 e 10. Deus usou um sinal nos céus, uma estrela que guiou os magos até o local onde Jesus havia nascido. Até os céus proclamaram a vinda do Salvador. Esses sinais mostram que Deus não mudou. Ele ainda se comunica. Mas há um padrão. Os sinais aparecem para quem está buscando, obedecendo ou sendo chamado por Deus. E quase sempre o sinal é o início de uma missão maior. Você quer um sinal? Prepare-se, porque quando ele vem, também vem com um chamado, uma responsabilidade e uma transformação. Os sinais que estão acontecendo hoje e muitos não estão vendo, olhe ao seu redor. Algo está acontecendo. O mundo está em colapso moral, espiritual, emocional. Guerras, doenças, catástrofes naturais, crises de identidade, aumento da ansiedade e da depressão, tecnologia avançando mais rápido que o discernimento humano. Em Mateus 24, Jesus falou sobre os sinais do fim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E o que estamos vendo? Tudo isso em proporções cada vez mais frequentes. Mas o sinal que Deus quer que você veja não está apenas nas notícias. Está dentro de você.
O maior sinal pode ser o despertar espiritual que está acontecendo no seu coração. Aquela inquietação, aquela angústia sem explicação, aquela sensação de que algo grande está para acontecer. Isso também é um sinal, e muitos estão ignorando. 1. O crescimento da frieza espiritual. Mateus 24:12 diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Hoje, o que mais vemos é o ego sendo exaltado, o amor ao próximo sendo trocado por cancelamento, competição, ganância. Essa frieza é um sinal gritante e muita gente acha normal. 2. O despertar dos escolhidos. Ao mesmo tempo em que muitos estão se afastando, outros estão se levantando. Pessoas comuns estão sendo tomadas por um desejo profundo de conhecer mais a Deus, de viver em santidade, de se consagrar. Joel 2:28 diz: "Derramarei do meu espírito sobre toda a carne." Estamos vendo isso acontecer agora. Sonhos, visões, revelações. Deus está despertando os seus. 3. A urgência espiritual no ar. Sabe quando você sente que o tempo está passando rápido demais? Que algo está prestes a mudar drasticamente? Isso é real e é espiritual. Deus está acelerando processos. E quem tem sensibilidade espiritual está percebendo. Você está entre eles? Muitos estão esperando uma voz audível do céu, mas estão desligando a voz da consciência, do espírito e da palavra. A pergunta é: quantos sinais Deus ainda precisa te mostrar? Até que você desperte. O que impede você de enxergar o sinal de Deus? Deus fala, Ele dá sinais, Ele guia. Então por que tanta gente continua cega espiritualmente? A resposta pode estar em coisas que estão dentro de você, não fora. 1. O ruído do mundo. Vivemos num tempo de excesso de informação e escassez de sabedoria. Estamos o tempo todo conectados, mas desconectados de Deus. Como ouvir a voz do Espírito se você passa o dia inteiro ouvindo vozes de influenciadores, notícias negativas, séries, redes sociais? Em 1 Reis 19:11-12, Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus falou num sussurro suave. E o sussurro de Deus só pode ser ouvido no silêncio. 2. Falta de intimidade com Deus. Muitos querem ouvir a Deus, mas não querem andar com Ele. Querem sinais, mas não querem vida de oração. Querem direção, mas não abrem a Bíblia. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quem tem relacionamento com Deus reconhece quando Ele fala. 3. Dúvida e incredulidade. Quando o coração está cheio de medo e dúvida, fica difícil crer. Às vezes, o sinal está diante de você, mas a sua mente já decidiu que não acredita. E isso bloqueia a ação espiritual. Tiago 1:6 diz: "Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar." A dúvida constante te faz flutuar, sem direção. 4. Pecado não confessado. O pecado cria uma barreira entre você e Deus, não porque Ele se afasta, mas porque você se distancia espiritualmente. O coração endurece, a visão fica embaçada e os sinais começam a parecer confusos. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se você sente que não está ouvindo nada, pare tudo por um instante. Reflita, o que está ocupando o lugar da voz de Deus na minha vida? Talvez você não precise de um novo sinal. Precisa é limpar os olhos espirituais para enxergar os que já estão aí. Como estar espiritualmente, pronto para reconhecer o sinal agora que você entendeu que Deus fala, sinaliza e revela, surge a pergunta mais importante: como posso estar preparado espiritualmente para reconhecer esses sinais? A verdade é que os sinais de Deus são como ondas de rádio,
estão no ar, mas só ouve quem está na frequência certa. Veja agora 5 passos práticos e espirituais para sintonizar com o céu. 1. Desenvolva uma vida de oração intencional. Não é apenas orar por obrigação, mas conversar com Deus com sinceridade todos os dias. A oração afina os seus ouvidos espirituais. Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 2. Leia e medite na palavra com propósito. A Bíblia é o manual dos sinais. Quanto mais você mergulha na palavra, mais fácil se torna discernir o que vem de Deus e o que é engano. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. 3. Busque o silêncio interior. Desligue o barulho externo. Tire um tempo longe das distrações. Às vezes, Deus está falando, mas seu coração está alto demais com preocupações, ansiedade, redes sociais, críticas e medo. Davi dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. 4. Discirna os movimentos de Deus na sua rotina. Comece a observar mais. Um convite inesperado, uma conversa que tocou seu coração, uma mudança de planos. Essas coisas podem parecer pequenas, mas muitas vezes são intervenções divinas disfarçadas. 5. Mantenha-se em santidade e obediência. O pecado embota a visão espiritual. A santidade afina os olhos da alma. Quando você anda em obediência, sua vida se torna terra fértil para revelações. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembre-se, os sinais de Deus não são para quem vive de curiosidade espiritual. São para os escolhidos que estão em movimento, com o coração pronto e os ouvidos atentos. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você. Ele quer que você veja, que você entenda e que você responda: o sinal já foi dado. E agora, você percebeu? Esse vídeo foi o sinal que você estava esperando, não por acaso, não por coincidência, mas porque Deus te conduziu até aqui. Muitas vezes, o que você está buscando já está diante de você, só falta abrir os olhos espirituais. Jesus disse em Mateus 13:16, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E agora você viu, você ouviu. Deus está chamando, está direcionando. E a pergunta que fica é: você vai continuar esperando? Ou vai começar a caminhar na direção daquilo que Deus já mostrou? Pare de duvidar, pare de adiar. Esse é o momento, é agora. Se você sentiu que Deus falou contigo através desse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu recebo esse sinal. Vamos juntos criar uma corrente de fé nos comentários e alcançar outras vidas. Deixa o like para que esse vídeo seja impulsionado pelo YouTube e chegue a mais pessoas que também estão esperando um sinal de Deus. E não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo para te fortalecer espiritualmente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa também esteja esperando por um sinal, e Deus quer usar você para entregar. Você não está sozinho, você é um escolhido, e Deus ainda fala com os seus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe poderosamente.